Está começando mais um VetCast, o podcast oficial do Instituto Luiz Elian. E aqui eu falo que é o lugar onde a gente não dá tapinha nas costas. A gente fala a verdade, as dificuldades que é o dia a dia de um veterinário, mas também a gente apresenta a solução. E hoje a gente vai falar sobre anestesista, quem eles são, de onde eles vêm e principalmente, será que precisa de anestesista? Cara, roda até a vinheta, porque do jeito que meus anestesistas olharam aqui pra mim, é melhor até rodar a vinheta pra gente começar. Hoje eu tô aqui com a Carol Tomás, a primeira dama de Enio Garcia. A gente sabe, o Enio Garcia é a mente ali, a primeira e única, né? Eu espero que seja a primeira e única. Que é a mente... última. E ela também espera. Vou até mudar, porque esse negócio ficou sério. O Enio é o cara por trás aqui desse podcast. Eu tô com o Luiz, não é a primeira dama, não é a dama de ninguém, mas também é um grande anestesista, parceiro nosso. Então hoje a gente quer falar, eu tive umas situações recentemente que foi muito interessante, que me fez querer fazer esse podcast, porque muitas pessoas saem da faculdade, vão para residência querendo ser anestesista, e recentemente eu fui fazer atendimento em um lugar, cara, foi muito interessante, porque eu cheguei, engraçado, toda vez que eu ia atender nesse lugar, nunca era um anestesista que estava lá. E eu falei com o dono, vocês não têm anestesista aqui? E ele me respondeu o seguinte: Luiz, você sabe monitorar um paciente? Se você sabe monitorar, você sabe anestesiar, você não precisa de um anestesista. Pesado, né? E aquele dia, Luiz, me chocou com uma coisa na época do Natal, que você estava anestesiando pra mim. E eu falei, cara, eu tô com muito medo de às vezes precisar de alguma coisa. Foi um paciente que eu operei, podia reintervir. Eu falei assim, cara, eu tô com medo de precisar de alguém do Natal e não consegui. Aí você falou assim pra mim, cara, é só você gritar aqui na porta, eu tô precisando de um anestesista. Aqui na veterinária é a coisa mais fácil, todo mundo consegue anestesiar. Qual que é a sensação de vocês, assim, que fizeram anestesia e, anestesia dá um trabalho pra caramba, né? O pessoal só vê a parte que você tá lá mexendo no celular, colocando uma música, mas ninguém vê a parte que você tá trabalhando. Qual que é a sensação de quando vocês chegam num lugar e, você chega uma pessoa, sei lá, um veterinário de felinos, tá lá anestesiando porque ele diz, não, eu sei monitorar, então sei anestesiar. Complicado, né? Então, primeiro eu acho que faltou falar no seu começo a parte de que como eles comem também, né? Porque a gente não tem tempo para comer. Isso é importante. É no carro entre uma anestesia e outra. Sim, salgado, alguma coisa. Mas é importante essa parte que você falou, a importância do anestesista, porque não só monitorar. Como você falou, na maioria dos casos pode ter uma intercorrência. E como você vai fazer mudar tudo isso, né? A gente vê, tem muitos anestesistas, dizem anestesistas hoje em dia, a gente vê muitos, muitas vezes fez um curso de fim de semana ou acompanhou alguém e se diz anestesista, tá fazendo alguns procedimentos. Muitas vezes você vê que é uma fórmula mesmo, que eles utilizam uma fórmula mágica para todos os procedimentos. Propofol ISO, né? Hoje o pessoal acha que fazer Propofol ISO tá anestesiando. Muitas vezes as pessoas nem sabem as doses, né? É tantos ml, faz tanto ml por quilo, acaba nem sabendo a dose do medicamento, onde que ele age, quais são os efeitos adversos. Eu já ouvi muito Propofol, a dose-resposta, né? Então tá bom, vamos fazendo, aí o animal começou a entrar em apneia, não, entuba e pronto. Coloca no ISO e dá nem notícia. Né? Analgesia, não ninguém existe. Sabe nem o que é. Aprofunda mais o animal e pronto, faz Propofol, né? Porque antigamente a gente teve a época do ketamina, xilazina e diazepam, né? Todo veterinário fazia isso e nem tinha anestesista. Agora a gente entrou na época do Propofol ISO. A galera acha que é só fazer Propofol ISO tá anestesiando. E durante todo esse processo, de todo esse tempo eu comecei a perceber várias coisas, várias dificuldades que eu quero pro pessoal, porque tem muita gente que tá ouvindo a gente aqui que, eu quero fazer anestesia, quero fazer residência. Como que é essa vida de anestesia? E a Carol já falou uma coisa que eu queria perguntar, que é correr de um lado pro outro, porque normalmente o anestesista é volante, né? Como é que é essa correria de vocês? Fica fixo em um lugar, tem que ficar andando toda hora de um lado pro outro? A primeira coisa, assim, que eu indicaria para quem tá pensando em ser anestesista é investir numa residência, né? Eu acho que nada prepara a gente mais em tão pouco tempo. Eu acho que a residência você ganha muito tempo de mercado. Às vezes, eu não sou da pessoa que acha que o único jeito de ser especialista é pela residência. Mas eu acho que você ganha um tempo de mercado muito mais rápido. Você, por exemplo, você faz 2 anos de residência, é como se você tivesse anestesiado 10 anos com um apoio
técnico muito grande nesses 10 anos. Enfim. E a vida do volante, ela é muito corrida, né? Então, às vezes, por exemplo, eu trabalho junto com a Juliana, né? Na TR, Anestesia Veterinária. E a gente é fixa em algumas clínicas. Então, a gente tem mais ou menos um grupo no WhatsApp. Eles pedem anestesia, geralmente marcam com antecedência. E a gente agenda de acordo com ela ou com o meu horário. E aí, durante o dia, vão surgindo as emergências, né? Acabam ligando pra gente. Quando a gente não pode, a gente indica os outros colegas. E aí vai dando certo. Mas é muita correria mesmo. Às vezes, a cirurgia anterior, por exemplo, você tem uma marcada 2 horas e outra 4, do outro lado de Goiânia. Aí a de 2 horas atrasa, é um desespero pra chegar nas 4 horas. É que nem o Luiz falou, né? Que hora que a gente come? 7 da noite. Eu coloquei umas situações aqui, que são umas situações que acontecem com muita frequência, que eu tenho certeza que deixam vocês, assim, anestesistas putos. E quero saber como que vocês fazem para driblar essas situações, porque são muito complicadas. A primeira é o seguinte, certeza que isso acontece com vocês. Vocês chegam para anestesiar um paciente para fazer, por exemplo, um SH letiva, sem exame pré-operatório nenhum. Nunca aconteceu isso. E ainda... Imagina. E ainda fala pra você, pô, doutor, mas é só um SH. O paciente está super bem. O paciente está super bem. Aí você chega a um paciente de 14 anos, que muitas vezes o clínico ou o cirurgião nem auscultou o paciente tem uma arritmia, tem alguma coisa, mas não fez nenhum exame. A parte engraçada eu já barrei algumas cirurgias, porque você muitas vezes avalia o paciente no pré, porque eles te levam só um hemograma e fala, não, tá bem. Aí você faz uma avaliação mais minuciosa um pouco. Muitas vezes, ferir a pressão, que é um procedimento que a gente faz no consultório, que eu acho que tinha que ser... É básico, né? Básico, tinha que ser realizado em toda consulta, na verdade, né? Então a gente avalia, não, esse paciente precisa pelo menos de um eletro, de alguma outra avaliação com outro especialista, algo assim, um exame mais específico. E aí, às vezes, a gente até tá achado, mas você quer pegar procedimentos simples, né, fáceis. Mas assim, a gente quer ter uma segurança pro nosso paciente. É importante, até falando um pouquinho da outra pergunta que você fez, sobre especialista ou não, eu acho importante especializar, né? A residência ajuda muito isso, não que só a residência possa levar a gente a ser o anestesista ou ter um certo conhecimento, mas porque a gente vê muitas vezes o paciente, hoje em dia fazer tipo um propofol e um miso, e aí acabou, o paciente acordou. Não necessariamente porque o paciente acordou que esse paciente está bem. A gente não sabe as alterações que a gente levou nesse paciente. Se esse paciente daqui a 1 ano, 2 anos vai ser um doente renal, ou tem alguma outra alteração, ou dor, que eu particularmente prezo muito por analgesia, porque, pô, cara, dói pra caramba qualquer coisinha que a gente vai fazer, né? Então eu imagino a dor que eles sentem e não conseguem expressar pra gente. Então, assim, eu acho que é muito importante essa parte do profissional. E a gente chega em muitos locais, por isso que eu gosto da parte quando a gente está cada vez se especializando mais, porque em locais, em grandes centros, a gente vê que tem o papel do anestesista. O anestesista barra uma cirurgia e ele é respeitado por isso. E tipo, eu preciso de tal exame, e eles fazem isso. Então tem lugares que a gente chega e fala, não, eu não faço sem tal exame. Aí eles vão lá e chamam alguém que faz. Infelizmente acontece isso. Isso é o problema, né? Porque aqui, não aqui, mas em geral, os centros que prezam mais pela parte financeira ainda vê esse anestesista que barrou a cirurgia como um cara chato, né? Porque é lógico, vai ter situações que não tem como você esperar um exame. Chega um paciente com uma hérnia diafragmática, vai esperar um exame pré-operatório? Não dá. Mas a gente fala de tantas situações que são tão simples, eu falei a castração, mas tem tantas outras coisas, uma nodulectomia, um tratamento periodontal, coisas que são assim, teoricamente não são para ser procedimentos complexos, mas que acaba podendo ter um problema porque o animal tem alguma doença oculta que a gente não sabe. E o anestesista acaba virando chato. Na residência, eu levei até um apelido por cancelar muitas anestesias, muitas cirurgias, mas é porque antes de ser organizado do jeito que é hoje, chegava muito paciente, às vezes, sem um exame ou outro. E na residência, né, como tudo tem que ser bem certinho, aí chegava no anestesista e eu tinha que barrar. Aí era carolzar. Carolzar era um verbo para cancelar cirurgias. Então, você vai carolzar hoje não, né? Ouvia isso todo dia. E a parte engraçada é que a gente veio da residência, quando a gente vai em algum lugar e, tipo, você barra ou faz alguma coisa, o pessoal fala, mas aqui não é igual a residência, que você pode barrar. É um hospital público lá, vocês não têm que ter verba, digamos assim, né? E aqui a gente é um hospital privado, então a gente precisa do procedimento.
eu prezo pela segurança do paciente, E né? não só também pela segurança do paciente, mas a gente tem que lembrar que cada dia que tá passando, a gente vai ter um podcast que a gente vai trazer um advogado. Hoje em dia é muito fácil tomar um processo. Sim. E se você não tiver um exame pré-operatório, como é que você vai falar que aquele paciente estava apto para sofrer aquele procedimento? Eu acho que assim, quando a gente sai no mercado, eu que vim da residência direto da graduação, a gente assusta um pouco porque a realidade é totalmente diferente de um hospital-escola, né? Mas eu acho que assim, a gente sente muita insegurança em cancelar um procedimento, por exemplo. A gente fica com medo de não ser chamado não, mais, né? com medo de falar não. Mas eu acho que assim, essa confiança a gente vai adquirindo com o tempo mesmo, sabe? Assim, olha, a gente acaba instruindo as pessoas. Às vezes, por exemplo, você chega numa clínica que não tem um anestesista. E aí você, a primeira anestesista chega lá. Só que quando as pessoas veem que o seu trabalho é sério, que o seu trabalho é bem feito, a diferença que é quando tem um anestesista, eles começam a se preocupar com isso. E aí você consegue ir contaminando, no bom sentido, todas as pessoas ao redor. Então, assim, já cheguei em clínica que às vezes não pedia bioquímica. Aí eu falava, gente, vamos pedir pelo menos CREAT-LT pra gente poder ver, tipo, para os procedimentos eletivos. Aí, assim, aí as pessoas vão começando a entender. Então, assim, eu acho que a gente tá num processo de aceitação do anestesista no mercado ainda, sabe? Eu acho que está cada vez mais consolidado a presença do anestesista, inclusive para os proprietários. A maioria não sabe da existência do anestesista, mas tem algumas pessoas que já exigem. Mas eu acho que, assim, é um processo mesmo, sabe? Mas a gente tem que ter a coragem de falar não, de barrar, de falar vamos deixar para depois, ou pede um exame de emergência, ou pelo menos roda um hematócrito e uma proteína. Principalmente em cirurgia de emergência, urgência, eu peço para pelo menos rodar um hematócrito e uma proteína. E o exame físico bem feito, igual o Luiz falou, com o exame físico bem feito, a gente consegue, assim, já delimitar um risco anestésico para esse paciente, né? Então, para poder diminuir mesmo os riscos. E só voltando no que você tinha falado de pessoas que fazem cirurgia sem anestesista, é igual pato, né? Que não nada nem voa direito. Faz os dois, mas não faz nada direito. A sensação que eu tenho é isso. Um cirurgião que fala que anestesia e faz cirurgia, para mim ele não faz nenhum dos dois direito. Porque ele faz a cirurgia pensando na anestesia, preocupando com a anestesia, e não consegue se concentrar em nenhum dos dois. Isso se ele preocupar com a anestesia. Se ele preocupar com a anestesia. Às vezes tá preocupa só fazendo, em fazer viu, dormir, morreu, né? nem viu. Acabou a cirurgia, já morreu há um tempão, né? Viu. Exatamente. Sim. Então, assim, e assim, por exemplo, se ele vê alguma coisa acontecendo, ele quer fazer alguma medicação, ele vai se contaminar, vai pegar na seringa contaminada. Então, assim, é muito difícil, né? Quando você se apropria do trabalho do outro e diminuindo esse trabalho, né? Assim, não é à toa que existe o anestesista. Senão não tinha anestesista em médico, em humanos. Não, e com certeza. Você aceitaria ser anestesista? Você aceitaria passar por uma tirou cirurgia a palavra da minha boca. sem um anestesista? Ou então o que ortopedista que vai te operar é o mesmo médico que vai te anestesiar? Você aceitaria isso? Por que você está fazendo isso com seus pacientes? Eles não valem menos. Então, assim, eu lembro que meu professor, quando eu estava começando a fazer anestesia, a primeira coisa que ele falou sobre anestesia e tudo, ele falava assim que a gente tinha que partir do princípio de se fosse com a gente. Por exemplo, vai fazer uma mastectomia, que eu acho que é uma das cirurgias mais dolorosas que tem. E aí uma pessoa me fala que a analgesia dá pra segurar só com a metadona na MPA. Eu fico pensando assim, gente, e se fosse com você? Você ia aguentar arrancar metade da pele do seu corpo e você ficar com 0,3 miligrama quilo de metadona? Não dá, não segura. E aí, se você pensa em fazer alguma coisa, um fentanil. Ah, não, vou fazer então um fentanil. Aí faz uma bradicardia horrorosa. Eu quero ver tratar. Quero ver se vai ver, né? Porque ainda tem isso. Ainda tem que alguns monitores, a maioria dos monitores por aí, nem a arritmia pega. Fica tudo embaçado. E essa parte interessante. A gente faz investimentos, né, no nosso... pra gente poder trabalhar. Eu vejo assim que às vezes a gente faz algum investimento que a gente muitas vezes nem é remunerado por isso. Com certeza. Eu já falo porque eu particularmente carrego uma maletinha com algumas medicações. Às vezes eu vou fazer uma anestesia em um local que não tem algumas medicações. Tem um básico mesmo, propofol e riso mesmo,
uma atropina Não tem a efedrina, 1%. Não tem nada. Se parar, não tem nem medicação, né? Não tem. Eu Geralmente não sei... adrenalina tem. Adrenalina e atropina. Mas se precisar assim, fazer uma infusão, tem muito lugar que não tem. Não tem, norepinefrina não tem. Já cansei de gastar 1.000 também. Eu falo pra Juliana, né, que a gente faz as coisas pra passar menos raiva. Então, assim, a gente comprou, eu, a Juliana e o Luiz, inclusive, a gente tem nosso monitor. A gente compra para poder não passar raiva, para não chegar num lugar que o monitor vai estar te dando lá o PQRST do paciente e o paciente está parado. Isso já aconteceu comigo. Inclusive, eu já vi o eletro desconectado, assim, na mesa e tá lá. Dando PQRST. Mais bonito que os meus, inclusive. Pois é. Eu falo, rapaz, então, e saturação que você tá vendo isso. tá 98, 61. Você fala, gente, aí você vai ver, você tira ou desliga o monitor, volta ao normal. É bem... É difícil. E um grande problema que eu vejo que... Tá, eu sei que existem situações e situações, mas que nem a Carol falou, pô, você tá anestesiando de um lado da cidade. Aí você tem que atravessar a cidade para chegar lá, porque você vai desobstruir um paciente. Aí chega um paciente que não tem condição nenhuma de ser desobstruído. Tudo bem que às vezes a pessoa até aceita isso de boa fé, ó, não dá, deixa para depois, vamos estabilizar esse paciente. Só que você gastou um tempo inteiro atravessando, não é nem o combustível, mas é mais o tempo que você gasta de ter que ir. Mas a gente está evoluindo muito, a gente tem uma corrente do bem, né, que as coisas estão melhorando. Eu vejo a anestesia melhorar, assim como eu vejo a medicina felina melhorar a cada dia, mas ainda é passinho de formiga, né? A gente ainda cresce um pouquinho de cada vez. Agora, a segunda pergunta é muito legal, porque o anestesista tem muita fama de ser enrolado, né? Eu acho que muito por ser volante, às vezes tem que atravessar e o trânsito, eu não sei como que é, de onde você está me escutando, mas em Goiânia, que é uma cidade pequena, o trânsito é infernal, tem essas famas. E é lógico, a gente tem várias emergências. Às vezes um procedimento que é 10 minutos, às vezes pode ter uma complicação e durar meia hora. Como é que vocês fazem para evitar esse tipo de situação? Porque tem coisa que dá para evitar, mas tem coisa que realmente é inevitável. Não, primeira coisa é que eu já esperei muito mais cirurgião do que cirurgião me esperou. Eu ia falar justamente começar isso. por aí. Pra mim, o cirurgião é enrolado. Ele fala pra gente que em 10 minutos faz... E muitas vezes a gente já tem que ter aquela certo... A malícia, né? De falar assim, não vou agendar uma outra cirurgia daqui uma hora, porque o trânsito, primeiro que você pega um trânsito infernal de Goiânia, segundo que você não pode acreditar no cirurgião. 10 minutos dele se tornam 2 horas, se deixar. Lógico, tem intercorrências, mas... A primeira coisa que eu faço, assim, a primeira anestesia do dia, eu procuro chegar pelo menos meia hora antes para já arrumar minhas coisas, se eu tenho esse tempo. Eu acho válido, assim, porque você já adianta a primeira, né? Porque o mais enrolado é isso, é a preparação e tal, até o cirurgião chegar. E eu acho que, assim, marcar o horário já pensando no tempo que você vai levar de uma clínica para outra. Porque isso já aconteceu, assim. Calculei, às vezes, só o tempo da cirurgia, mas era 50 minutos do lugar que eu tava. E aí, nesse tempo, às vezes, ficou difícil. Mas assim, como eu percebo na minha rotina de cirurgia, eu não tenho tantas cirurgias complexas que demorem mais de 2 horas. Então eu costumo marcar, assim, 3 horas de diferença, mas eu acho que isso varia muito, inclusive, com o cirurgião. A gente tem que saber antes. Cada um tem um time diferente. Cada um tem um time. E assim, o anestesista é como se fosse o padre. Ele sabe tudo de todos. Então, assim, eu sei falar o jeito que fulano de tal dá ponto. Porque eu presto muita atenção na cirurgia, eu me interesso muito, eu gosto de ver, né? Não gosto de fazer, mas eu gosto de ver. Então, assim, eu sei como cada cirurgião que eu já anestesiei trabalha. É engraçado. Então, assim, eu sei que se fulano de tal falou pra mim que vai demorar meia hora, eu sei que ele demora realmente meia hora. Se o fulano de tal falou que demora 10 e eu sei que ele demora 2, eu vou na minha intuição. Sim, eu acho que assim, eu particularmente, às vezes demoro um pouco, tento chegar mais cedo, inclusive a amiga da Carol, a parceira dela de trabalho, a Ju, ela sempre chega, tipo, quase 1 hora antes. Eu falo, gente, ela chega muito cedo, ela prepara tudo. Mas assim, eu, particularmente, que vim da residência, a gente era bem metódico. A gente sempre entrava dentro do centro cirúrgico, preparava tudo para depois levar o animal. Lógico, tinha uma emergência ou outra, a gente já sabe onde está quase tudo. Tem vezes, eu mesmo já fui anestesiar em locais que eu não conhecia, então eu quis chegar mais cedo para conhecer o local, ver onde estava um fármaco que eu precisasse, alguma coisa assim. Mas a gente demora um pouco, às vezes, de um procedimento para o outro, depende muito do próprio cirurgião mesmo, do time dele. E
tipo de procedimento. Às vezes o paciente é um paciente que era um pouco mais crítico, vai demorar um pouquinho mais para acordar. Eu, particularmente, acredito que os anestesistas responsáveis, né? É uma vida que a gente está trabalhando, então eu espero ele estar acordado, espero estar com todos os parâmetros prontos para ir para internação. Para mim falar, não, agora eu posso deixar no serviço de internação, porque a gente sabe que em alguns locais, infelizmente, a gente deixa e não vai ser assistido. Tem gente que o animal... A parte mais crítica do procedimento anestésico é o retorno, né? É onde a gente tem mais chance de ter algum problema. Sim. Então, esse acompanhamento no pós, ele é muito importante. Às vezes, quando a gente tem muita cirurgia de uma vez no mesmo lugar, né? A gente vê lá como que o paciente tá, manda para internação, mas pode ter certeza que no final a gente vai lá, dá uma olhada de novo. Porque é o momento mais tenso, assim, pelo menos para mim é o mais tenso. Antes da gente chegar nessa parte, que essa é a próxima pergunta, eu quero falar uma coisa que vocês falaram bastante sobre a preparação, chegar antes para a preparação. Existem grandes centros que têm muita cirurgia, e é uma atrás da outra. E uma vez um cirurgião falou assim, olha, eu gosto muito da anestesia de fulana, só que não dá, porque ela vem aqui, ela quer fazer igualzinha na faculdade, quer fazer MPA, quer esperar o animal relaxar para fazer a tricotomia, e eu tenho 5 cirurgias para fazer. Se eu chamar o fulano de tal, ele já vai de uma vez, faz tudo muito mais rápido. Vocês enfrentam essa situação das vezes o cirurgião ficar ansioso, que você quer fazer o que é certo, mas às vezes enrola um pouco, ele está esperando, tem que fazer MPA, esperar o paciente acalmar para pegar um acesso, fazer um exame físico, ver a pressão. Vocês enfrentam esse tipo de crítica, entre aspas, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que isso é uma escolha, sabe? Acho que isso é uma escolha de todo mundo. Eu acho que no começo, igual eu falando, no começo, quando você sai para o mercado de trabalho, você fica com medo, né, desse tipo de pessoa. Mas depois, eu acho que é uma escolha tanto do cirurgião, de escolher um anestesista que trabalha dessa maneira, que não é a forma como eu gostaria de trabalhar, e é uma escolha do anestesista também trabalhar com esse tipo de equipe. Então, assim, é aquele tipo de coisa que você fala assim, uma hora vai dar errado. Você pode ter certeza que uma hora vai dar errado. E assim, às vezes isso já chegou a acontecer com a gente, quando você aceita uma coisa que não era o que você queria aceitar, mas você aceita por medo e tal, você pode saber que vai dar errado naquele momento, sabe? Mas ao mesmo tempo, tem essas pessoas, mas ao mesmo tempo tem o contrário. Eu trabalho com uma cirurgiã que ela já chegou pra mim e falou, olha, cara, eu sei que vocês demoram mais pra poder preparar, mas eu prefiro isso. Eu prefiro demorar mais tempo, mas eu sei que é melhor pro meu paciente. Sim. Falando sobre uma hora vai dar errado, 2 situações que acontecem. Primeiro, você chega para anestesiar num lugar e começa. Aproveita que você tá aqui, faz mais uma. Ou faz mais uma, e faz mais uma, e às vezes você tem cirurgia em outro lugar. Ou então, o que acontece muito, que eu tenho certeza que é uma coisa que vocês ficam putos. Como é que, pro pessoal que tá escutando e quer fazer anestesia, como que sai de uma dessa? Ligo, Luiz, anestesia uma mastectomia aqui pra mim. Aí você chega pra fazer a mastectomia, é uma mastectomia de uma Rottweiler. Aí é mastectomia, OSH, tratamento periodontal. No tratamento periodontal vai remover um dente e depois que acaba tudo, fala assim, vou remover esse nódulozinho na perna aqui ainda. O que era pra ser uma cirurgia, às vezes, de 1 hora, 1 hora e meia, você gasta 3 horas. E totalmente, assim, quebrou sua previsão de tempo. A gente passa muito por isso. Eu, particularmente, passei recentemente. Cheguei para anestesiar, era algo, pelo que me falaram, normal, né? Era uma mastectomia, inclusive. Cheguei lá, tinha 3 nódulos e ainda tinha tratamento periodontal, justamente. Juro, não foi o que você falou, não. E em alguns casos, a gente barra. Eu, particularmente, falo, olha, principalmente porque pensando em um centro cirúrgico limpo, que a gente deveria fazer, aí até cogitaram ainda. Parece mentira, mas cogitaram. A gente tira daqui e leva para outro centro cirúrgico o animal. Aí eu falei, não é assim que funciona. Se é um procedimento mais... E era um paciente que não dava para fazer todos esses procedimentos. Então a gente falou, não, a gente faz em etapas. Se a gente faz a mastectomia, se der para tirar um nódulo. Mas assim, nesse caso eu não tinha um planejamento posterior. Alguns casos acontecem. Então você tem que falar pro veterinário. Eu particularmente prefiro falar, olha, não dá. Para mim não dá, porque eu tenho outro compromisso, até porque muitas vezes está esperando em outro local, então a gente deixa a pessoa esperando e é ruim, né? Às vezes eu falo também que se eu tenho algum outro procedimento, eu falo que não dá. Quando chega nesse caso de ter vários procedimentos assim, eu falo assim, vamos fazer a prioridade, e aí se o animal estiver bem e tudo, a gente pensa em talvez ir para o próximo. Nunca tive o caso de uma mastectomia depois de um tratamento periodontal.
Mas o OSH com tratamento periodontal é quase todos os dias, né? OSH com E Mastec. aí vocês cobram a mais por 2 Cobra. procedimentos? Sim. Isso que eu ia falar. E o preço, ele aumenta, né? Não tem jeito. Porque aumenta o tempo, aumenta todo o gasto, né? Ah, mas é só um nódulozinho pequenininho. Aí você fala, mas é só mais tantos reaisinhos. É engraçado isso. Né? Vamos Não tem aproveitar que já tá anestesiado. Ai, nossa, vamos falar sobre isso. Não existe isso de aproveitar a anestesia. Ó, é justamente isso aí. Aproveitar a anestesia. Não existe. Nossa. Assim, pro paciente, vamos pensar aqui, o que é o principal, né, na nossa vida é cuidar dos pacientes. Pro paciente, é muito melhor 2 procedimentos anestésicos curtos do que um procedimento longo. Então, assim, esse tempo atrás surgiu a oportunidade de eu fazer de eu anestesiar um cachorro que era para tomo, endoscopia e colonoscopia. Um cachorro muito velho e tudo, uns procedimentos que iam demorar. E eu falei, gente, por que não faz isso em 2 tempos? Faz a tomo, depois faz a endoscopia com a colono. E assim, 3 procedimentos de imagem, né? Nada invasivos. Mas assim, é muito melhor a gente pensar em 2 procedimentos, sabe? Assim, principalmente, por exemplo, uma Mastec, OSH e tratamento periodontal. Vamos priorizar. A boca tá muito ruim, às vezes tá com problema renal e tudo. Então, assim, às vezes faz a boca primeiro, aí porque a boca você espera 5 dias, nada. No outro dia faz a Mastec com SH, se você fizer um tratamento periodontal antes, né? Então, assim, tem que ser muito... porque o proprietário não vai querer fazer. Mas você explicou pra ele? Você levou isso pra ele? Você falou pra ele que é melhor fazer em 2 momentos? Porque às vezes o proprietário, ele faz porque ele acha que é assim mesmo. Mas se você explicar pra ele que é melhor fazer em 2 momentos... ele entende e prefere. Eu acho engraçado essa parte, é que a gente veio da residência, a gente tinha o hábito de conversar com os tutores. Sim. A gente, como volante, a gente não conversa. Tem lugares que eu chego que eu não sei quem é o animal, nunca vi o tutor, passei por ele talvez na porta, não sei quem é. Então a gente não tem aquela... às vezes eu pergunto pro cirurgião, principalmente quando é um que eu não anestesiei pra ele. Você conversou com o tutor, falou sobre os riscos, tudo? Não, ele sabe. E tipo assim, você vai ver, muitas vezes não foi falado, não foi passado pra ele como que é seu procedimento. Hoje em dia tem muita parte de, inalatória? Se for inalatória tá bom, né? Então, as pessoas vendem isso e simplesmente passa pro tutor, vai ter um anestesista e tal, mas não fala nada. E eu sinto muita falta disso no volante, porque a gente não tem a experiência de conversar com o tutor. Muitas vezes tirar alguma coisa que muitas vezes não passou pro veterinário, o seu paciente já teve um episódio de síncope, o seu paciente tomou alguma medicação ou tá fazendo algum tratamento, alguma coisa que às vezes a gente não sabe disso. Rapaz, esse negócio é tão interessante. Minha esposa foi fazer uma cirurgia de mandíbula e ela teve uma consulta com a anestesista. A consulta pré-anestésica. Exatamente, para ele avaliar ela, perguntou, fez uma lista inteirinha dela, tu fez uma consulta e a gente não tem muito isso. Na verdade, infelizmente, a veterinária tá ficando um pouco assim, insensível. Eu vejo porque, principalmente anestesista volante, cirurgião volante, tem muito cirurgião que também que é volante e fala assim, não, eu só vou anestesiar. Quer nem contato com o tutor, não quer nem falar com o tutor. E o cara não sabe nem quem que foi que operou. Ele pagou, tipo, R$3.000, ele nem sabe quem é que tá operando, quem que tá anestesiando. É estranho, né? Na residência a gente tem, né, essa consulta pré-anestésica. O proprietário leva o animal e a gente conversa com ele antes. Todas as oportunidades que eu tenho de conversar com o tutor, a gente conversa, porque o olhar anestésico, ele é diferente do olhar clínico. Às vezes uma informação que para o clínico não significou nada, para o anestesista ela é fundamental. Com certeza. Por isso também a importância do anestesista, entendeu? O clínico não enxerga como anestesista, assim como às vezes o anestesista também não enxerga como o clínico, como o cirurgião, e o cirurgião não enxerga como anestesista. Outra coisa é que, gente, o mercado tem espaço para todo mundo. Você que é cirurgião, você não perde nada em chamar um anestesista. Muito pelo contrário, você ganha tudo. Você ganha tempo, você ganha menos dor de cabeça, porque vai ser uma coisa a menos. Eu acho que quando a gente vende isso, é meio que vender mesmo, né? Essa qualidade que a gente passa pro tutor, deixa de ter muito aquela consulta de balcão, digamos assim, né? Porque quando você chega num consultório onde a pessoa fala pra você, não, eu sou cirurgião, vou anestesiar tudo... passa que é um trem mais ou menos. Feito meio nas coxas, né? Recentemente eu passei por uma situação engraçada. Eu tava na casa de um amigo meu, amigo de infância. Eu conto tudo pra ele, já contei da residência, como que era tudo. Eu tava na casa dele e eu fui anestesiar. Eu falei assim, que terminar eu volto aqui. Beleza. Aí eu fui, o procedimento demorou um pouco, esperei o animal recuperar e tal, voltei pra casa dele, umas 4 horas depois. E aí ele virou pra mim e falou assim, mas... O que você foi fazer? Conta se você anestesiou.
Eu falei, não, foi um paciente, tá? Ué, mas demorou tudo isso? Aí eu falei, não, esperei o paciente acordar. Ele, ué, mas você não vai lá e faz a medicação e volta? Aí eu, como? Aí eu falei, não, peraí, vou te explicar como que funciona. Ele, uai, mas eu achava que era assim, vocês iam lá, faziam uma medicação e ia pra casa depois. Tipo, o animal se auto-anestesia, né? Só pode. Aí eu fui explicar pra ele, falar, ó, a gente monitora o paciente, a gente chega, faz uma avaliação com o paciente, escolhe o melhor protocolo, porque não é um protocolo Não é pra engessada a todos, coisa, né? Então, a gente vai escolher o melhor protocolo para cada paciente, não é receita de bolo. Então, a gente vê muito receita de bolo em vários lugares, né? Então, depois disso, eu particularmente gosto de acompanhar esse paciente, ver como que ele vai ficar, retornou bem, e dependendo do lugar que eu trabalho, eu estou, eu fazia muito isso em outra clínica, ligo pro tutor falando, ó, correu tudo bem, o procedimento foi assim e tal, para passar essa confiança, para ver que tem um outro profissional por trás, não só chegou, deixou, e que muitas vezes o tutor não conhece o anestesista ou não sabe. Eu gosto muito de trabalhar em locais onde a gente tem um contato com o tutor, a gente conversa, passa essa confiança também, até porque assim, ele vê que tem toda uma equipe por trás disso, e vê que a veterinária não é só aquelas coisas de balcão mesmo, fez lá alguma coisa e pronto. É porque a coisa mudou muito e muito rápido, né? Eu acho que é muito engraçado quando a gente tá no nosso mundinho, né? Na nossa bolha aqui, e na nossa bolha é desse jeito que funciona. Qualquer pessoa que tá por fora, ela não tem obrigação nenhuma de saber como que funciona dentro da nossa bolha. Então, tipo assim, se a gente não explica pra pessoa, a pessoa não tem a menor noção. Eu tive a oportunidade de anestesiar pra aula da medicina, aula prática. E, assim, ninguém sabia que existia Anestesia anestesia veterinária. veterinária. E, assim, olha que eles estão na bolha da saúde, né? E pensa uma pessoa que não tem a menor noção nem disso. Então, assim, a gente tem que... É aquele negócio de como é que fala? De sempre explicar o óbvio. O que pra você é óbvio, pra maioria das pessoas não vai ser. Então, assim, pra gente é óbvio ter um anestesista, mas tem proprietário que não sabia nem que tinha cirurgia pra E animal. tem veterinários que não sabem a importância de um anestesista. E aí você A gente vê imagina o muito isso. tutor, né? Uhum. Pessoal, tem uma última coisa que eu quero falar com vocês, que isso aqui não tem como a gente terminar sem falar. Que é o com medo. seguinte, até onde vai a responsabilidade do anestesista? A Carol já até começou a falar disso, eu cortei pra gente falar um pouco mais disso no final. Onde que o trabalho do anestesista começa? Onde que é o trabalho que o cirurgião começa e onde que acaba o trabalho do anestesista? Internação, ó, daqui pra frente é você. Não tem tô te entregando o paciente nessa situação, é com você. Onde que começa, onde que vai? Eu acho que é assim... E o clínico também nessa parada toda, né? Eu acho que isso é um trabalho em equipe, mais de pensar assim, daqui para ali é de tal pessoa. Eu acho que o trabalho do anestesista, ele começa na anamnese do clínico, na anamnese do cirurgião, e ele termina entregando o paciente para a pessoa que está na internação. Na maioria, assim, nos pacientes rígidos, né, os pacientes que você vai fazer uma cirurgia letiva, eu acho que o trabalho do anestesista termina quando você entrega o animal acordado, bem, pressão boa, TPC bom, respiração boa, e você entrega para ele bem, fala assim aqui, passei todo o caso para você, aconteceu isso e isso durante a anestesia, tá entregue. Eu acho que ali acaba. Mas, por exemplo, às vezes pode acontecer, isso já aconteceu comigo, de eu entregar um paciente bem, passar 3, 4 horas, tá com hemorragia. E aí a gente volta. Eu fiz um acordo com a Juliana que ele é totalmente pessoal. Que a gente não cobra reintervenção em até 6 horas de cirurgia. Porque eu acho que esse período de 6 horas tem alguma influência ainda de algum fármaco, alguma coisa que pode acontecer. Então, assim, eu já conheci outros anestesistas também que falavam, deu problema depois de 6 horas, não é anestesia mais, não culpa anestesia. A gente tem pessoas por aí têm muita mania de culpar a anestesia, né? Mas assim, a anestesia, ela é ali, ela é quase que imediata, né? Você entrega o paciente bem ali se você fizer tudo da forma correta, né? Se você entregar o paciente realmente bem para a internação, não tem muito o que acontecer para depois dali. É às vezes, muito mais complicação cirúrgica, assim, que pode requerer uma reintervenção. Mas é uma coisa em conjunto, por exemplo, se eu deixo um paciente que estava grave, né? Por exemplo, um paciente hipotenso, que chegou já hipotenso para a cirurgia.
E aí eu tenho que passar esse paciente com uma droga vasopressora para internação. Eu acho que não acaba ali naquele momento que eu entreguei o paciente assim. Só que ao mesmo tempo eu não vou ficar lá 12 horas, porque aí já passa a ser UTI, não é anestesia mais. Isso também é uma linha muito tênue da gente falar assim, não, esse paciente agora é paciente de internação, UTI, tratamento intensivo, não é anestesia. Mas assim, por exemplo, em lugares que não tem UTI, e já aconteceu de eu precisar deixar o paciente assim, eu passo meu número para a pessoa que está na internação, olha, passa as recomendações todas, tal, isso aqui, ó, se a pressão der isso, tal coisa, qualquer coisa me liga. E aí eu fico dando esse apoio para a pessoa que às vezes não tem tanta experiência em UTI, dar esse apoio para ela conseguir recuperar esse paciente. Por isso que eu falo assim, não é, não, a partir daqui é culpa minha, a partir daqui é culpa sua. É uma equipe, né? A gente tem que enxergar todo mundo como uma equipe. Sim, eu acho que assim, a gente já teve lugares de chamar, a gente vai para um paciente crítico, a gente chega muitas vezes nem canularam ou fizeram a primeira avaliação do paciente, o paciente chegou e assim, é lógico, é uma equipe, é um procedimento que vai ter que entrar mais rápido, é um procedimento que a gente às vezes meio que pula etapas, e muitas vezes você chega e você não tem nem apoio de alguém para ajudar ou para preparar esse paciente ou começar a estabilizar esse paciente. A gente chega em alguns locais que o animal não está estabilizado. A gente tem que estabilizar esse paciente antes de entrar. Essa questão de entregar o paciente bem, eu acho que essa parte da recuperação do paciente é muito importante. Então, assim, eu já vi, antes de só anestesiar, fazer plantão, então acompanhava, tipo, outros veterinários, anestesistas que entregavam o paciente na internação, para mim. Então, eu via muitas vezes, entregar o paciente com 33 de temperatura e tchau, obrigado. Já teve vez de ter dentro do centro cirúrgico a internação própria, acabou o procedimento, cadê o animal? Só via o pessoal tudo indo embora. Coloca lá na recuperação e tchau. E não avisa, né? Não avisa nada, não tem parâmetro, não tem prontuário, não tem nada. Aí você vai, luz tá ligada, alguma coisa, você vai lá ver, o paciente tá lá, hipotenso, hipotérmico. Você não sabia nem que tinha um paciente lá, você não sabe nem o que foi feito, você nem não sabe procedimento, nem quem é o paciente, na verdade. Aí não tem protocolo, aí você tem que ligar, correr atrás, o que foi feito aqui, o que eu posso fazer. Então, assim, eu acho que é lógico, vai do profissional, a gente tem que ter responsabilidade. Eu sempre falo que a gente está trabalhando com vidas, né? E muitas vezes o seu paciente é o filho de alguém. Então, eu acho que essa linha é bem tênue entre qual que é a responsabilidade de cada um. Eu acho que é uma equipe mesmo, a gente trabalha em equipe e a gente vê que eu acho bom que quando a gente começa a trabalhar anestesia volante, por mais que a gente forma umas certas parcerias que dão mais certo. E você vê assim, que são pessoas que a gente consegue, como por exemplo, se me ligam para mim e anestesiar em algum local, né, tem uma clínica em particular mesmo que eu comecei a anestesiar lá, eles chamaram porque precisa de um anestesista, porque a primeira vez foi exatamente assim, precisa de um anestesista porque é uma cesárea e precisa fazer epidural. Aí a pessoa que ficava lá, que sempre fazia, não fazia epidural. Então era justamente por conta disso que me chamaram. E aí a gente vai mudando algumas coisas, a gente vai mudando a rotina. Olha, seria importante ter exames antes de fazer. E aí foi mudando. Hoje em dia a gente já tem uma conversa diferente. Já é um paciente que vai entrar para o centro cirúrgico, a gente consegue conversar, olha, pede isso, faz isso. E a gente consegue ter uma resposta melhor no tratamento desse paciente nosso. Luiz, você anestesia 2 pacientes ao mesmo tempo? Deus me livre. Isso é um papo engraçado, né, Carol? A gente tava conversando exatamente sobre isso. Sobre quantas vezes a gente chega no lugar, o mesmo anestesista vai para um lado, anestesia, por outro anestesia, e depois aí sai, tá tudo certo, vai ali comprar um lanche, deixa... Isso é totalmente antiético, né? Totalmente antiético. Eu acho que o anestesista, a gente tava até conversando, o anestesista, ele é anestesista, DJ... o cara que abre o fio. Fotógrafo. E arruma o foco também. Tem várias funções. Eu acho que a gente ia até cobrar mais por isso, viu? Adicional. 1001 funções, né? Mas e assim, ainda eu acho... tem gente que gosta dos palpites. Nossa, doutora, você acha que tá bom? Aí eu acho, tá ótimo. É pra você ser responsável também. Foi conivente. Então, eu acho importante isso. A gente faz tudo isso, mas aí tem gente que até fala assim, como por exemplo, o meu monitor é o mesmo do dela, e às vezes eu coloco embaixo na mesa, e aí o povo fala assim, tá assistindo Netflix, né? Aí eu fico, olha só. Ou tô ouvindo música quando eu coloco o fone no Doppler. Tá ouvindo música. Essa piada é paia. E aí eu falo, mas assim, antes de tudo isso, teve todo um preparo para mim estabilizar o paciente está totalmente bem para mim poder falar assim, agora eu vou tirar uma foto para você. Eu já tive várias vezes o paciente tá
crítico, tô preparando uma infusão de um vasopressor, alguma coisa, e a pessoa, tira uma foto pra mim, ou abre um O bicho fio tá aqui. quase parando lá e você tá... O pessoal costuma falar assim, que o anestesista, você vê que a coisa tá séria quando ele fica começa... calado e ele começa a mexer nas coisas sérias. O Luiz fala isso pra mim, ele fala, Carol, você tá muito calada, o que tá acontecendo? Quando a Carol Principalmente anestesia quando a pessoa pra já mim, conversa cara, muito, né? a Carol conversa comigo o tempo inteiro, a gente não para de conversar, de repente ela para de falar e anda pra cá, anda pra lá, puxa um falo e tal. Eu já falo, o que aconteceu? Vai acontecer alguma coisa. E eu falo assim, que quando você vê que você... Eu fico medindo meu serviço, assim, né? Quando eu falo que o cirurgião nem desconfiou do que aconteceu, eu falo que deu certo. Que às vezes o cirurgião, nossa, foi ótimo, né? Eu falei, foi, ele só quase parou 3 vezes, ficou hipotenso e tal. Nossa, sério, mas eu nem vi. Mas eu nem vi, você não só falou quando nada. Assim, que eu e o Luiz ficam conversando o dia inteiro, né? É diferente. E pra finalizar, pra quem tá ouvindo e quer ser anestesista, que recado que vocês dão? Dica? Ou não faz? Vem que a piscina tá quentinha. Não, mas faz, é muito bom. Eu sou muito realizada. A gente passa pelas nossas dificuldades, mas com o tempo a gente vai entendendo nosso valor, entendendo nosso lugar no mercado e entendendo que às vezes não é pra gente, sabe? Assim, tá tudo bem também se você chegar lá na frente e falar, nossa, não é isso que eu quero. Conta, não é isso que eu quero. Então volta atrás, a veterinária tem 1000 coisas pra se fazer. Eu acho que a gente tem que pensar em tudo, sabe? Pensar na satisfação profissional, porque tem hora que é só gostando muito mesmo do que a gente faz. Com certeza. Não, eu acho que já teve alguns momentos que eu me deparei assim, você fala, pra que eu fui fazer isso? Até na veterinária em si, em tudo, eu só me senti realizado mesmo quando eu parei de clinicar. Porque até então eu voltei mesmo, eu formei em Goiânia, fiz residência em outra cidade, voltei para Goiânia, e assim, você volta meio inseguro, né? Então, eu comecei a fazer plantão, eu não fui direto para as anestesias, e você vai conquistando seu espaço aos poucos, você vai mostrando seu trabalho, e eu ainda ficava com aquele pezinho, tipo assim, nossa, eu não vou sair do plantão ou disso porque eu tenho medo de não dar certo. E era frustrado com isso. E quando eu fui pro que eu gosto mesmo, eu acho que isso é essencial, você gostar do que você faz. Eu acho que quando eu tô desanimado, eu anestesio um paciente, o paciente acorda super bem, olhando pra mim assim, uma analgesia maravilhosa, principalmente quando é um paciente crítico, que você chega aquela bucha mesmo, com 30 de pressão, hipoglicêmico, hipotérmico, tudo, e você estabiliza, entra pro centro cirúrgico, entrega o paciente super bem na internação. Aí eu olho e falo rezando assim, pro plantonista não ser um plantonista ruim. Porque senão estraga todo o seu trabalho. Aí você fala assim, olha, é isso, eu nasci pra fazer isso, eu amo isso. Então assim, é lógico, a gente tem, como a Carol falou, muitas vezes pode começar e não gostar. Eu conheço pessoas que começaram, desanimaram, não gostaram, tudo, mas eu particularmente falo, é muito bom. E tem lugar pra todo mundo. É isso que eu falo, assim. Tem, com certeza. Tem lugar pra todo mundo, porque tem dia que cirurgião nem acha anestesista. Sim. Tem lugar pra todo mundo, não tem necessidade nenhuma de ficar com picuinha, sabe? Assim, ai, nossa, mas... Nossa, eu vou deixar passar essa anestesia aqui pra outro colega. Nossa, aí depois as pessoas gostam desse outro colega, o que eu vou fazer? Nada, você vai seguir sua vida, vai ter anestesia, entendeu? Então, assim, não tem porquê. Na veterinária, a gente é muito desunido, né? A gente não valoriza o colega. E eu acho que isso quanto mais a gente fizer isso, mais oportunidade tiver pra todo mundo, melhor pra todo mundo. E eu acho que isso é importante, porque assim, você não perdeu uma pessoa, um cliente, um parceiro. Quando você indica, porque eu particularmente indico pessoas que eu confio e que eu sei que vai lá e vai fazer um serviço excepcional também. Essa outra pessoa te indica quando ela não puder. Sim, e não só isso. Eu passo pro veterinário, pro dono da clínica, que tipo assim, eu tenho um comprometimento com o serviço, eu indiquei uma pessoa que vai fazer o serviço tão bem também, e que assim, quando precisar, ela vai ligar para mim ou vai ligar para essa outra pessoa e vai saber que confia, né? Então assim, eu não vou, e muitas vezes eu nem indico alguém porque assim, eu não quero que, sei lá, espera, eu já teve caso de, emergência, precisa agora. Não, eu não posso agora. Quem que você indica? Você não pode fazer um esforcinho para vir? Não, eu não posso, você vai ficar esperando muito tempo, o seu paciente está correndo um risco, chama tal pessoa, chama tal equipe que eles vão fazer um serviço maravilhoso e normalmente dá certo. Então a pessoa fica grata ainda, obrigado por ter indicado eles, deu super certo e tal. Você cria mais um parceiro, na verdade. E a gente ia ficar aqui falando mais uma vida se a gente deixasse. Nossa. A gente só
Nosso tempo tá acabando. Quero agradecer a presença de vocês dois, agradecer todo mundo que está escutando. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, no YouTube e agora que a gente está com esse podcast no Spotify. Toda sexta-feira tem um novo episódio, toda segunda-feira tem live. Até semana que vem. Beijo, fui! Esse é o VetCast, o podcast que vai ajudar você a se tornar um veterinário de sucesso.